Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, texto muito conhecido, história muito conhecida também. Vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Não, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Repita comigo a última palavra de Jesus para aquela mulher. Repita comigo: vai e não peques mais. Este é o tema da nossa mensagem esta noite. Vai e não peques mais. Essa é uma história conhecidíssima, vocês já ouviram ela muitas vezes. Ela é motivo de cena de filmes. Essa é uma figura conhecida. O que muita gente deixa passar de largo e não enfatiza nesse texto é exatamente a última frase de Jesus: vai e não peques mais. Há pessoas que pensam que o perdão, a misericórdia, a graça e a bondade de Deus são sinalizações de que ele pode viver a vida de pecado e está tudo bem e não tem nada demais. Mas eu queria dizer a você que a mulher foi perdoada, absolvida, naquele tribunal religioso ela foi absolvida por Cristo. Mas o perdão de Cristo não foi concessão ou liberdade para a mulher continuar pecando. Eu queria começar a trabalhar com vocês aqui, porque o que nós encontramos aqui é um confronto. Um confronto entre a graça e a intolerância. Um confronto entre a misericórdia e a acusação. Um confronto entre o legalismo e a graça de Deus. Então, no primeiro tópico, nós vamos ver o contraste entre Jesus e a religião. A primeira coisa que nós encontramos aqui é um contraste entre Jesus e a religião. Por que Jesus e a religião, pastor? Porque o que está havendo aqui é um confronto entre Cristo e religiosos. A mulher é trazida à presença de Cristo pelos líderes da religião judaica, fariseus, escribas, doutores da lei,
mestres da interpretação e da exegese bíblica da época. E a primeira coisa, no ponto 1, nesse contraste entre Jesus e a religião que nós encontramos, é que a religião está na zona do conforto, enquanto Jesus está no lugar da unção, da adoração e do ensino. Veja comigo o versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Bom, verso 1, Jesus, entretanto, foi para onde, irmãos? Para o Monte das Oliveiras. Olha para cá, essa palavra, entretanto, é o mesmo que mais, é uma conjunção adversativa. O que é a conjunção adversativa, pastor? É uma coisa que contrapõe a outra. Quando alguém diz assim, esse homem é uma boa pessoa, mas esse outro aqui é uma má pessoa, esse mas, quer dizer, está mostrando o conflito que existe. Fulano é bom, porém o outro não presta, é o conflito que existe. O texto está dizendo, começa dizendo, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ora, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas enquanto Jesus estava no Monte das Oliveiras, veja comigo, capítulo 7, o verso 53, como diz, e cada um foi para a sua casa. Ora, Jesus foi para o Monte das Oliveiras porque era de noite, e cada um foi para a sua casa porque era de noite também. Agora, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, o lugar da intimidade com Deus, da unção, o lugar de receber a adoração, e depois de madrugada ele volta para o templo, o lugar também da adoração e o lugar do ensino, enquanto que os outros estão na sua casa. Esse versículo aqui, eu gosto muito dele, porque tinha um grupo de jovens que ia lá para casa, e eles não tinham o que fazer, né, porque era jovem e não trabalhava, e eles queriam ficar até 11 horas da noite lá em casa, e meia-noite, meu menino era solteiro, e minha filha também, e era batendo um papo lá, e eu dizia, minha gente, eu tenho um versículo para vocês. Pastor, que versículo é? Eu dizia, João 7,53, leia aí. Aí ele, e cada um foi para a sua casa, aí ia todo mundo para casa. Mas aí, você sabe que o remédio, quando você usa muito, ele acaba perdendo efeito, né? Aí eu dizia, aí, leia o versículo, eu já sabia, e ficava lá, nem queria ficar até 1 hora da manhã. Eu tinha um pedaço de pau lá em casa, dessa grossura, que eu deixava ele lá, aí eu escrevi Romanos 6:4. Aí eu disse, menino, você não quer ir na força de João 7,53? Aí pegava, cuidado com Romanos 6:4. Aí dizia, pastor, e o que está escrito em Romanos 6:4? Eu pegava e dizia, sepultados com Cristo. Aí eles corriam e iam embora. Eu estou brincando com vocês para dizer o seguinte, irmãos. Jesus está no Monte das Oliveiras porque ele sabia da sua necessidade espiritual. Ele precisava passar noites em oração. Ele precisava se conectar com o Pai. Mas enquanto Jesus está no lugar da busca, da intercessão, da comunhão com Deus, e de madrugada ainda, depois de uma noite de oração, ele vai para o templo, o lugar da adoração e do ensino. Os outros estão na zona de conforto, porque os outros são religiosos, e religioso não quer saber de jejum, irmão, religioso não quer saber de vigília, religioso não quer saber de oração, religioso não quer saber de compromisso. O negócio de religioso é picanha maturada, com aquela gordura derretendo. O negócio religioso é rodízio de pizza. O negócio de religioso é parque de diversão, é praia, é tudo. Isso é errado, pastor? Não, meu irmão, isso não é errado, você tem que se divertir. Você não é um monge budista tibetano, não é pecado de ir para parque, não, nunca foi, a não ser que no período em que tudo se consagra a uma entidade, tudo é adoração. Ir para o shopping, você pode ir, se tiver dinheiro, gasta lá tudo, se não tiver, você fica andando para cima e para baixo, olhando lá para os manequins, não tem problema nenhum. Ir para a praia, não tem problema nenhum. O problema é você inverter as prioridades. O problema é quando o entretenimento se torna um Deus. O problema é quando isso é mais importante do que a Bíblia, do que o culto, do que uma vida de jejum e de oração. O problema é quando o povo está reunido para adorar e você está em casa. Isso sinaliza que tem alguma coisa errada. Veja,
Cada um foi para sua casa, ligou o seu ar-condicionado e a Netflix e foi assistir a série coreana, que não tem problema nenhum, é muito boa. Minha esposa gosta, eu só gosto de Cobra Kai, graças a Deus que terminou. Não tem problema nenhum. O grande problema é que naquela noite estava tendo vigília. Então, se você não vai dormir, porque você tem que acordar amanhã, no outro dia, você fica na Netflix quando você devia estar na vigília. Jesus está no Monte das Oliveiras. Mas cada um foi para a sua casa. Agora, eu estudando isso aqui, aí os olhos se abrem, né? Quem é esse cada um que foi para a sua casa, hein? O contexto do texto está no parágrafo 1, versículo 45. O contexto imediato. Sabe quem foi que foi para a sua casa aqui? Olha o nome aqui, ó. Sacerdotes, fariseus e escribas. Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Sacerdotes, fariseus e escribas estavam em casa. Sabe quem é sacerdote, fariseu e escriba, irmão Fábio? É pastores, são os líderes. Irmãos, quando o pequeno grupo está reunido e a igreja está em casa, a coisa não vai boa. Agora, quando a igreja está reunida e pastores estão em casa, então nós temos que botar a mão na cabeça, porque a situação é lamentável. Cada um foi para a sua casa. Os pastores estavam em casa. Porque não estão interessados em buscar a Deus, eles não querem saber de Bíblia, eles não querem saber de oração, eles querem saber de condenar, nesse texto aqui. Eles querem saber de condenar. Então a religião, essa é a primeira coisa que eu encontro. Ela está na zona do conforto. Jesus está no lugar da unção, no Monte das Oliveiras. Jesus, olha, eu estive no Monte das Oliveiras, você sabe disso pessoalmente? E é chamado Monte das Oliveiras, porque está cheio de oliveiras, e lá no Monte da Oliveira, bem pertinho, tem um horto, um jardim, chamado Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. Azeite, a gente pregou aqui o domingo passado, fala da unção do Espírito Santo, e unção de Espírito Santo tem preço, meu irmão. Ah, salvação é de graça, só a salvação. No reino de Deus só tem uma coisa de graça, salvação. Vida espiritual tem preço, crescimento espiritual tem preço, comunhão com Deus tem preço, avivamento tem preço, autoridade espiritual tem preço, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter mergulho na palavra de Deus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, lugar da unção. Mas depois ele vai para o templo, lugar do ensino, irmão. Madrugada. Tem gente que não gosta do templo. Jesus era frequentador assíduo. Jesus ia para a sinagoga todo sábado. Todo dia ele estava no templo. Mas tem gente que abandonou o templo. Tudo é mais importante do que para ele, né? Eu já disse, não faço, não me chame para aniversário no dia de domingo. Porque eu não vou, mas tem gente que só faz aniversário no dia de domingo e na hora do culto. Ainda tem uma cara de pau de chamar o pastor, meu irmão. Se eu for para o culto, quem vai pregar? Para o teu aniversário, quem vai pregar? Meu irmão, o que seriam das igrejas se muita gente se comportasse? Se todos se comportassem como alguns? E se os pastores se comportassem como alguns? Jesus está no templo, o lugar do ensino, o melhor lugar da terra tem que ser esse aqui. Eu tenho que ter saudade dessa casa, eu tenho que ter fome desse lugar. Ou então eu tenho que reavaliar que qualidade de cristianismo sou esse que eu estou vivendo. Porque eu amo tudo menos a casa de Deus. E o salmista diz: a minha carne, a minha alma clamam pelos átrios do meu Deus. Glória a Deus pela Insegec, em Espírito Santo. Mas tem alguns lugares aí, irmãos, que as igrejas estão abandonadas. E a Bíblia diz, não deixando de congregar. Jesus estava no templo. Então, diga comigo, é religião. Diga comigo, eu sei que você está, talvez você está sendo confrontado, mas diga assim, a religião, você não é religioso, eu sei, gosta da zona do conforto.
O que é isso, pastor? Sombra, água fresca e sapato largo nos pés, aguinha de coco. Aí continua com a vidinha religiosa. Quando o demônio se manifesta, valei-me meu São Jesus, chama o pastor, expulsa você não é crente. Quem disse que é só pastor que expulsa demônio? Você não tem o nome de Jesus? Agora, meu irmão, você passa a semana em tudo. E no dia de culto, você inventa um pretexto para não vir para o culto? Mas vamos continuar, que tem muita coisa pela frente. Ponto de número 2. A religião repele, Jesus atrai. Veja no verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2 agora. Bota o 2 aí, porque esse versículo está errado aí. Bota o 2. De madrugada, voltou novamente para o templo. Depois de uma noite de oração, madrugada no templo. Olha como Jesus amava a casa de Deus. E o pessoal diz assim, ó, todo o povo ia ter com ele, e assentado ele os ensinava, porque Jesus é magnético. Existe um magnetismo em Cristo. Ele atrai os sedentos por ele atrai os que o querem. Então eles estavam cansados de ensino de fariseu e de saduceu e de escriba, que era aquele pão burulento, seco, aquela mensagem sem vida, aquela pregação sem quebrantamento, sem lágrimas, sem viver o que pregava. Mas o texto diz que lá de madrugada o povo ia para ouvir Jesus, o templo estava lotado, porque Jesus atrai. Eu já disse a vocês, onde Jesus está, há um magnetismo. Se a igreja está esvaziando a cada dia, está em estado de calamidade espiritual, as pessoas não querem estar lá, é porque alguma coisa está acontecendo. Eu acho que Jesus não está lá, porque onde Jesus está, ele está atraindo as pessoas. Amém? Em terceiro lugar, a religião procura o pecado. Jesus é o centro do perdão para o pecador. Veja verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Veja, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher em adultério, procurando o pecado daquela mulher, e encontraram o pecado daquela mulher, para tentar acusar a mulher, porque na verdade eles queriam acusar era Jesus. Eles trouxeram a mulher porque eles ficaram procurando aquela mulher. Certamente eles já sabiam da fome daquela mulher. E naquele dia, eles passaram a vigiar a mulher. E pegaram a mulher em adultério e trouxeram a mulher para o apedrejamento. Agora, cadê o homem? Cadê o homem? Porque a lei dizia, se os dois forem pegos em adultério, é os dois que têm que sofrer a pena capital. Mas só trouxeram a mulher. Porque o problema deles era acusar, condenar e colocar Jesus numa saia justa. Eles queriam colocar Jesus contra Moisés, ou insinuar que Jesus não tinha misericórdia, porque a pergunta é a seguinte: a mulher foi pegada em adultério. Moisés disse que é para apedrejar. E o senhor? Se Jesus disse não apedreja, o senhor está indo contra a legislação nossa aqui. Então o senhor não está vindo na legalidade. Se Jesus disse perdoa, e aí? O que Moisés disse? O senhor está indo contra. Se Jesus diz perdoa, se Jesus diz apedreja, eles vão dizer misericórdia. Cadê a tua misericórdia? Então é como deixar Jesus em saída. Se Jesus perdoa, ele é contra a legislação. Se ele condena, onde é que está a misericórdia que você prega? Mas escute, enquanto eles estão procurando o pecado e procurando defeito para encontrar algum pecado em Jesus, porque a religião faz isso, irmãos. Eu já conheci alguns religiosos que eles amavam quando as pessoas pecavam. Quando alguém pecava que era disciplinado, parece que eles ficavam babando de felicidade. Eu me lembro que um dia eu estava sentado no púlpito e o pastor, sabendo do pecado do indivíduo, começou a bater no cara, pá, de propósito. E o cara do meu lado vibrando. Aí eu não aguentei, olhei para ele. Se fosse tu que estivesse no lugar dele aí, como é que tu estava se sentindo? Aí botou uma cara feia para mim. Porque eu já disciplinei muita gente, mas disciplinei com lágrimas nos olhos. Ninguém tem prazer em ver alguém pecar. O prazer de um
pastor, de um líder, deve ser ver as pessoas crescerem, avançarem, e quando vai confrontar o pecado, tem que confrontar com graça, com amor e com misericórdia. Mas eles aqui, então você vai ver que Jesus aqui é o centro do perdão. Veja que o versículo 3 diz assim, ó, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e colocaram ela em pé, diga comigo, no meio onde Jesus estava no meio, porque ali no meio eles trazem para condenar, mas no meio eles vão encontrar perdão. Sabe por quê? Jesus é o centro do perdão, por isso ele morreu na cruz do meio, entre dois malfeitores, uma esquerda e outra direita, para dizer, esse aqui não presta, esse não presta também, mas aqui está alguém que pode dar jeito e transformar, e pode perdoar o mais vil pecador e dignificá-lo. Ele é o centro do perdão. Eu não quero saber o nível do teu pecado, aonde você andou, quão sujo tenha sido a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, hoje o Cristo que eu sirvo não está aqui para condenar você, mas está aqui para atraí-lo, abrir os braços e dizer, eu ainda estou de braços abertos como estava na cruz, para abraçar e perdoar, porque é o centro do perdão. Agora, em quarto lugar, irmãos, a religião se baseia no legalismo da lei. Jesus é a manifestação da graça. O negócio deles era a lei. Veja versículo 5. Na lei, Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Nós estamos baseados na lei. E a lei não é mal. A lei só é ruim quando ela se torna legalista. Porque tem gente que torna a lei mais dura do que ela já é, irmãos. Por exemplo, a lei dizia que não era para trabalhar no sábado, mas os fariseus colocaram um fardo pesado. Eles colocaram 39 categorias de trabalho que era proibido no sábado. Você podia cuspir, mas se cuspisse, fizesse lodo, estava trabalhando. Por isso que quando Jesus fez lodo e colocou nos olhos, você quebrou o sábado. Você podia ler, mas se escrever, você estava trabalhando. Então tem muitas igrejas por aí, me perdoe, que são legalistas, que estão colocando fatos que nem Jesus colocou. Eu fui no templo, meu irmão, que se a irmã cortasse a franja do cabelo, ia do inferno, estava no inferno para dentro. Todo mundo deixava de olhar para ela. Se botasse uma base, tinha que ser quando estava no inferno, se colocando acima da Bíblia, o que não está na Bíblia, tornando o fardo leve de Jesus um peso. Estão baseados aqui na lei. Mas Jesus, sabe o que Jesus é? A graça, a compaixão, a misericórdia. Você lembra o pastor Miguel aqui? Aquele homem era um homem muito sábio. E mesmo dentro da tradição que ele vivia, ele sabia lidar com as pessoas, às vezes para conversar com amor, com graça e com misericórdia. Enquanto a religião está baseada no legalismo da lei, Cristo é a manifestação da graça, do favor e da bondade de Deus. Deus não tem prazer em condenar, Ele tem prazer em perdoar. Amém? E nós vamos para o segundo tópico. E agora nós vamos ver Jesus e a mulher pecadora. Aqui nós vamos ver Jesus e a mulher pecadora. No ponto de número 1, nós vamos encontrar que Jesus ignora os acusadores da mulher pecadora. Veja no versículo 6. Isto diziam eles tentando para terem de que acusar. Mas, aqui é outra conjunção adversativa, está fazendo um contraponto. Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eles estão ali, com a mulher no meio. E aí, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. O Senhor que diz que estamos aqui para tem que cumprir a lei tem que ser dita. Mas olha a posição de Jesus. Você está escrevendo, ele está de cabeça baixa, eles estão falando. Que Jesus está dizendo, eu não dou atenção a vocês, falem à vontade. Eu não dou atenção a você, porque Jesus não dá atenção, irmãos, a acusadores, ele ignora acusadores, porque o papel de acusador é o papel de Satanás. Quando você vê alguém que só quer apontar o dedo e a falha do outro, e a condenar o outro, e a acusar o outro,
ele parece que é irmão daquele que é chamado acusador dos nossos irmãos. O trabalho de Satanás é estar acusando de dia e de noite. O trabalho de Jesus é interceder para que Deus tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados. Então qualquer acusador será ignorado por Jesus. Segundo lugar, Jesus escreve os pecados da mulher na terra. Ele é a graça. O legalismo escreve os pecados na pedra, porque não perdoa. Nos versos 6 e 8, veja só. No verso 6, ele dizia, ele tentando para verem de que eu acusava, mas Jesus inclinando escrevia na terra. Verso 8, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Por que Jesus está escrevendo no chão? Na terra. A lei estava escrita em tábua de pedra. Se quebrou, pecou, o pecado está imortalizado. O que está escrito na pedra não se apaga de jeito nenhum, só se quebrar a pedra. Mas Jesus está escrevendo na terra, porque a terra, o vento passa e apaga. Então deixa eu dizer, não quero saber o tamanho do teu pecado, a gravidade do teu pecado, a natureza do teu pecado, a malignidade do teu pecado. Se você vier a Jesus, você vai olhar que ele está olhando para baixo, enquanto os demônios e os acusadores acusam a tua mente e te acusam, ele está olhando para baixo e ele está escrevendo os teus pecados na areia, dizendo assim, eu perdoarei todos eles. O vento da minha misericórdia passará e nenhum dos teus pecados serão mais lembrados. Eu não me lembrarei de nenhum deles, os lançarei no mar da minha misericórdia e do meu esquecimento. Porque Jesus é especialista em perdoar pecado, irmãos. Agora, terceiro lugar, Jesus confronta o pecado dos acusadores da mulher. No verso 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aqui está Jesus confrontando o pecado dos acusadores, porque eles estão querendo saber do pecado da mulher. Eles são muito bons em olhar para o pecado da mulher, mas eles não estão olhando para eles próprios, e alguns deles ali, quem sabe, eram adúlteros também. E quando Jesus está cá escrevendo, vai condenar ou não vai? O que é que vai dizer? Jesus levanta os olhos e diz, quem vocês estivesse sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Agora, irmãos, esses homens conheciam bem o conceito de pecado, que eles eram teólogos. E a questão não é nunca ter pecado, porque certamente eles tinham pecado. A questão é que eles todos tinham a natureza pecadora, porque todos os homens são naturalmente pecadores, nasceram com a semente do pecado. E diante do confronto, aqueles homens, parece que eu vejo, que quando Jesus olha para eles, o olhar santo de Jesus faz acender a luz vermelha e a consciência de cada um deles é acusada. Eu parece que vejo aquelas pedras na mão, eles já tremendo e querendo soltar as pedras. E aí, no ponto 4, irmãos, Jesus se ergue duas vezes em favor da mulher. Veja, no versículo 7, Jesus está escrevendo, e ele se levanta e diz, quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eles vão embora. Mas no versículo 10, Jesus se ergue de novo e vê que a mulher está sozinha com ele. Isso fala de quê, pastor? Isso fala que a primeira vez que Jesus se levantou, ele se levantou na cruz para morrer por nós. E na cruz ele confronta pecado e pecadores. O Cristo crucificado está dizendo, eu morri por seus pecados, para que você abandone os pecados. Pecado não faz bem a você, porque o pecado me matou, mas eu morri e venci o pecado, para você não ser vencido pelo pecado. E a segunda vez que ele se levanta é na ressurreição. Na cruz ele foi levantado para mostrar quão mau é o pecado. Na ressurreição, ele se levantou para dizer, o pecado não teve autoridade sobre mim, então eu posso absolver as tuas culpas e perdoar os teus pecados, porque quando Jesus se levanta, só está Jesus e a mulher, e eu digo, cadê teus acusadores, mulher? Aí
Ninguém, todos foram embora. E Jesus está dizendo do mesmo jeito: se eles não te condenaram, eu não te condenarei. Eu sou um justo juiz, e o meu veredito para você, mulher, é perdoada. Posso ouvir um amém? Em quinto lugar, você vai encontrar agora no versículo 11, Jesus e a mulher, e você vai encontrar confissão e perdão. Jesus no versículo 11 diz, a mulher responde: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Confissão e perdão. Qual é a confissão? Mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher não disse assim: não, eu sou inocente, Jesus. Eles estavam me acusando, mas eu não adulterei, não. Era mentira deles. O senhor pode me deixar embora? Não. A mulher disse: eles são meus acusadores, eles não me condenaram, eu sou digno de condenação, mas eles não me condenaram. Como ela confessou, Jesus olhou e disse: eu também não te condeno, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E diz: vai mulher, você está absolvida. Amém? Agora, vamos ao tema da mensagem e a gente vai encerrar. Tópico de número 3, né? 3. Então Jesus diz a alguma mulher que aí, porque muita gente conta essa história até aqui, irmãos, e aqui para. Ah, Jesus perdoa a mulher, que coisa boa, Jesus perdoa todo mundo. Jesus é bonzinho. Mas olha o que é que Jesus diz no verso 11, depois que perdoa a mulher: vai e não peques mais. Diga comigo: vai e não peques mais. Diga de novo: vai e não peques mais. Por que que Jesus disse isso à mulher, hein? Você acha que a mulher continua adúltera? Ela foi adulterada depois daquele dia. Aquela mulher saiu, escapou da morte física, saiu aliviada dos seus pecados e das suas culpas. E aquela palavra de Jesus saiu martelando na mente e no coração daquela mulher: vai e não peques mais, vai e não peques mais. Toda vez que a tentação vinha, ela ouvia a voz de Jesus: vai e não peques mais, vai e não peques mais. Por que Jesus disse isso, hein? Em primeiro lugar, ponto 1, porque o pecado nos separou de Deus. Não, quem é perdoado por Jesus não pode continuar na prática do pecado, vivendo costumeiramente em pecado, habitualmente em pecado. O pecado na vida do cristão pode ser um acidente de percurso, mas não uma prática diária e habitual, porque o pecado nos separou de Deus, irmãos. O pecado é triste. Olha, Deus entrava no Éden, pegava na mão de Adão e andava com Adão no jardim do Éden, abraçava Adão e eles conversavam, pai e filho, e Adão colocava o ouvido no peito de Deus e ouvia as batidas do coração de Deus. 18 horas o portal se abria e Deus vinha e abraçava Adão. Coisa linda. Deus pediu a Adão uma coisa só: um teste. O teste, não desobedeça esse teste. E Adão desobedeceu o teste, ele pecou. E quando ele pecou, Deus entrou no Éden. E Deus sentiu um cheiro esquisito no Éden. E Deus sentiu um clima diferente no Éden. E quando Deus diz: Adão, onde você está? Adão estava tremendo por trás das árvores, dizendo: eu estou nu, o pecado me atacou, eu perdi a glória, eu não posso mais comungar contigo. O pecado separa você e eu de Deus. O pecado impede que eu ouça a voz do Espírito Santo. O pecado impede que eu sinta o pulsar do coração de Deus. Eu não posso continuar pecando, porque senão estarei separado de Deus. E o problema é que a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. É uma grande barreira, é um grande muro. Eu vou orar em pecado, vai bater no muro e não vai chegar. Eu vou correr atrás da bênção, mas o problema é o abençoador. Você não pode chegar perto dele, porque é uma muralha. Então vai e não peques mais. E aqui eu podia falar muita coisa, mas não vou, porque eu tenho outros pontos. Porque o pecado nos separou de Deus. Segundo lugar, porque o salário do pecado é a morte, irmãos. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O pecado não é um bom patrão.
O pecado faz o indivíduo entrar no crack, na cocaína, na bebida, brigar com a mulher, desfacelar a família. Muitas vezes ser preso, viver dependendo de cachaça, de 51, e depois de fazer tudo isso, o indivíduo morre e vai para a condenação eterna. O pecado gerou a morte espiritual, separação de Deus, e não há como ter conexão com Deus. Moral, degenerou o homem. Física, por causa do pecado, todos estão debaixo de uma sentença. Todos os homens morrerão fisicamente. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, mas acima de tudo, eterna. Se o homem não se arrepender dos seus pecados e não correr para os braços do que perdoa, ele pode morrer fisicamente e viver morto, ou seja, separado de Deus eternamente num lugar chamado inferno, condenação eterna. Então não vale a pena. Por isso Jesus disse àquela mulher: mulher, vai, não peca mais, não peque mais, porque o pecado separa, e o salário do pecado é a morte. Em terceiro lugar, vai, não peques mais, porque o pecado nos levou para a sepultura espiritual. Paulo disse: Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O pecado nos matou e nos colocou numa sepultura espiritual. O homem sem Cristo, vivo está morto. Vê, mas não vê. Ouve, mas não ouve. Fala, mas não fala. Toca, mas não toca. Respira, mas não respira. Anda, mas não anda. O que é isso, pastor? Ele vê o mundo físico, mas ele não vê a dimensão de Deus. Ele ouve a voz dos homens, mas ele não ouve a voz do Espírito Santo. Ele toca nas coisas físicas, mas ele não toca a graça e o amor de Deus. Ele está em uma sepultura espiritual chamada mundo. Esse sistema aí é uma sepultura, irmãos. Famílias sepultadas, destruídas. Jovens sepultados em si mesmo, carcomido pelas drogas. Precisam pagar um show de uma satanista que vem amaldiçoar o Brasil e dar um show de licenciosidade, de imoralidade, satanismo, e as pessoas olhar presas dentro dessa sepultura espiritual. Jesus disse: vai, não peque mais. Eu contei, você sabe da história do meu amigo, que era da igreja, e foi batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Mas aí, chegou a festa de janeiro, e ele disse: eu vou para lá, voltar para a sepultura espiritual. Você já conhece, quando ele vai se aproximando da banda, pá, o som tocando, uma mulher que ele não conhecia, não era da cidade, olhou para ele e deu aquele sorriso macabro, abriu os braços e disse: bem-vindo de volta ao nosso mundo. Ele disse: pastor, eu me arrepiei todinho, mas estava lá, continuei. O pecado nos leva para uma sepultura espiritual. Paulo disse: mortos em ofensas e pecados, separados de Deus, regidos pelo príncipe desse mundo. Existe um príncipe satânico, Satanás, ele é quem governa esse sistema de corrupção, de imoralidade, de vícios, de destruição, de falta de paz. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você encontrar Jesus, você vai ouvir a voz de Jesus, como Lázaro ouviu, dizendo: sai da sepultura e vem para fora. E você nunca mais vai precisar de álcool, de pagar uma noite de farra, de não sei quantas mulheres. Você, rapaz, moço, não vai precisar beijar todas as bocas, não. Você vai sair dessa sepultura, o céu vai entrar no seu coração, e você vai encontrar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Aplauda a Jesus os crentes. Em quarto lugar, por que não peca mais? Porque o pecado nos depravou. Escute, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus.
Ou seja, o brilho de Deus estava nos olhos do homem, da mulher. A santidade, a perfeição. Quem olhasse para Adão via Jesus, via Deus em Adão. Ele era imagem. Imagem no hebraico tselem é o reflexo. O pecado entrou. O homem que parecia com Deus tornou-se a caricatura da maldade. Paulo, em Romanos capítulo 3, ele disse que o coração dele se tornou de pedra, a boca um sepulcro aberto, os olhos carregados de adultério, a mão manchada de sangue, os pés apressados para andar para o mal. Ele caiu do nível de santidade e foi para o nível do animalesco. E se ele der vazão a esses instintos malignos, ele se torna um serial killer, como foi o Lázaro, que passou 20 dias dando trabalho à polícia. E no dia que Lázaro morreu, eu vinha subindo, e quando eu vinha subindo, vi um menino pequenininho assim. Quando o menino ia passando, o Espírito Santo me disse: está vendo? Um dia Lázaro foi aquele menino que não fazia mal a ninguém, inocente, ninguém tinha medo dele, mas o pecado deformou, ele deu a vazão ao pecado e tornou-se um animal. Se você for na penitenciária, você vai ver homens que estão lá presos, são verdadeiros animais, mas um dia eles foram crianças inocentes. O que foi isso, pastor? É o pecado que deprava o homem, deforma o homem, torna ele um monstro. Mas Cristo transforma. Se o pecado deforma, Cristo transforma o homem na sua imagem e semelhança novamente. Vou terminar com 2 pontos. 5º ponto: por que não peca mais? Porque o pecado crucificou Jesus, irmãos. Paulo disse: Cristo foi à cruz pelos nossos pecados. Olhe para cá, olhe para a cruz, veja Jesus pendurado lá. A cabeça dele, 2 vezes o tamanho, a coroa de espinho enterrada na cabeça dele. O rosto dele está deformado porque arrancaram as barbas dele e deram bofetadas no seu rosto. Então, um rosto deformado de um monstro. Seus pulsos, cravos de prego de 15 centímetros, atravessaram ele no pulso. Pelo pulso, crucificado não era crucificado aqui, era no pulso. Existe um nervo aqui que ele controla o corpo todo, que quando toca esse nervo, você sente radiação de dor no corpo, da cabeça à planta dos pés. Olhe para a cruz, ele está com 400 cortes no corpo, 400 cortes no corpo, aberto. Ele está nu ali na cruz, crucificado, era um crucificado nu, e as pessoas estão passando, estão zombando dele. E você pergunta: por que o Senhor está aí? E ele diz: foi os seus pecados. Foram os seus pecados. Foi para você não continuar essa vida distante de Deus. Não vale a pena pecar. Todas as vezes que eu peco voluntariamente, eu crente em Jesus, que digo que sou, eu estou desprezando aquele sacrifício. Eu estou crucificando Jesus de novo. Eu estou dizendo: não importa os 400 cortes, as dores terríveis que ele enfrentou, não vale a pena viver uma vida de pecado, porque o pecado matou o Filho de Deus. Foram os meus pecados e os seus pecados. É por isso que ele olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia, disse: te perdoei, mulher, mas daqui a pouco eu vou para a cruz e o teu pecado vai me matar. Eu não vou continuar mais morto, porque eu tenho autoridade sobre a morte, porque não há pecado em mim. Ou não peque mais, porque você, jovem, insiste em estar nas atividades da igreja e continuar em pecado. Porque você, homem, mulher, insiste em encobrir o seu pecado.
Essa é uma noite de confessar os pecados, se arrepender. Porque o pecado crucificou Jesus. Eu termino o último ponto. Por que não peca mais, pastor? Diga comigo, leia comigo, por favor. Diga, porque não há perdão para pecadores obstinados, que pecam deliberadamente. Deixa eu abrir esse texto. E eu vou ler para você. Para você entender que não sou eu, irmão. Não fique com raiva de mim. Você que ainda não confessou o seu pecado, você que está com o pecado encoberto aí, não fique com raiva de mim. Essa mensagem é o Espírito de Deus gritando por misericórdia, dizendo que quer te salvar. Sabe por quê? Eu vou ler para você. Bota na tela, por favor, meu filho. Hebreus capítulo 10, versos 26 ao 31. Porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de terdes recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Eu vi à frente, eu disse que aceitei Jesus, eu estou na igreja, mas eu continuo acessando os sites pornográficos. Domingo após domingo o pastor está pregando, eu estou na dança, eu estou no louvor, eu estou na mídia, eu estou na pregação, mas eu continuo com o meu pecado de estimação, eu continuo beijando todas as bocas, nos meus vícios sexuais, nas minhas manias, mas Deus é bom, Ele é misericordioso. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelo pecado. Por quê, pastor? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando eu conheço a palavra, essa mensagem aqui não é para quem nunca teve um encontro com o Evangelho, é para quem diz que é cristão e continua nas práticas do pecado. Eu me torno inimigo de Deus. Irmão, quando o diabo é teu inimigo, não tem problema, você diz em nome de Jesus, sai. E você expulsa, porque ele tem que ser o meu inimigo e o seu. Mas quando Deus se torna o teu inimigo, aí a situação. Quem pode pelejar contra Deus e vencer? O texto está dizendo aqui, ó. Há uma expectação de juízo, fogo vingador, a vingança de Deus, a condenação de Deus, prestes a consumir, a qualquer momento vai consumir, porque você tornou-se inimigo de Deus, porque você conhece a verdade e você resolve continuar no seu erro, no seu pecado. O que é que está dizendo? Está dizendo que um dia a casa vai cair. Você está brincando há muito tempo com fogo. Quem brinca muito tempo com fogo vai se queimar. Você está alisando a cabeça dessa cascavel há muito tempo. E ela está dizendo, alisa mais. Porque o bote será fatal. Eu conheci um homem em adultério. Se dizia líder espiritual. E um dia eu confrontei o pecado dele. E disse, aquele que endurece a cerviz, que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia, o que encobre as transgressões prosperará. E o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado. De repente, sem que não haja cura. Ele me censurou, disse que eu era um menino e me escanteou da igreja. Sabe como foi que ele morreu? Louco, endemoniado, vendo os demônios o perturbar. Porque ele passou muito tempo brincando com o pecado. E o texto está dizendo aqui, ó. Agora, olha o que o texto continua.
sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei. De quanto maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calgou aos pés do Filho de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Quando o indivíduo vive na prática do pecado, da igreja, e pecando, ele está pisando Jesus todo dia. Jesus, é isso que eu faço aqui com o meu pecado, aqui com o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Mas tem gente, pastor Renato, que tornou-se insensível. Que Deus quebre a insensibilidade da consciência nessa noite. A mente se cauterizou, irmãos. Se cauterizou. Eu conheci gente de mente cauterizada, pastor Renato. Pecava na igreja e sorria quando pecava, e cinicamente continuava no erro. Vamos continuar aqui o versículo. Calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Porque tem gente que pensa que o sangue de Jesus é sabão de barra. Pequei, lavei. Pequei, lavei. Pequei, está profanando o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é precioso. Valorize o sangue de Jesus. O sangue que te purificou. Não macule o sangue de Jesus. E aí ele continua. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O Espírito Santo que diz, se arrependa, ele ultrajou. Ele virou as costas, ele tapou os ouvidos, ele fechou os olhos. E o escritor continua. Ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. E diz, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vai e não peques mais. Deus só perdoa homens arrependidos que resolveram abandonar o pecado e não continuar nele. Porque não há perdão, coloca aí de novo, meu filho, o último ponto. Porque não há perdão para pecadores obstinados que pecam deliberadamente. Esses não conheceram a graça. Mas essa noite é noite de arrependimento. É noite em que Deus está te dando uma chance de você abandonar o seu pecado, para que você experimente graça e misericórdia. Que a apóstola Valnice diz uma coisa: aquela pessoa que está na igreja, o pé na igreja, no mundo, é a pessoa mais infeliz. Ela não desfruta do mundo, o mundo não tem nada aqui desfrutar, mas não desfruta. E não desfruta de Deus. Ela está com a máscara, o fingimento, ela não desfruta de Deus. E não desfruta, na verdade, 100% do mundo, porque ela está fazendo aquilo ali por debaixo do pano, às escondidas, sem ninguém saber. Então, qual é a solução, pastor? A solução é olhar para Jesus, as mãos dele estão estendidas, ele está pronto para perdoar, ele é misericordioso, ele perdoa e continuará perdoando, mas a palavra dele está ecoando desde aquele dia nos céus. Vai e não peques mais. Essa tem que ser a sua decisão hoje. Abandone o pecado. Encontre-se com Jesus. Encontre-se com a paz verdadeira. E aí ele lhe dará força para viver uma vida de santidade. E uma vida que glorifique a Deus. Vamos ficar de pé.